Pessoal, o objetivo deste vídeo é mostrar como a moldura do jogo está desenhada, tá certo? Como ela foi desenhada, e aqui vocês observem que tem, na verdade, uma moldura externa simples e uma moldura no meio que é dupla, separando os dois mapas. Então deixa eu mudar aqui para o código fonte, tá? E vamos lá. Depois da estrutura jogo, que foi vista num outro momento, eu tenho aqui duas funções simples e daí a função desenha moldura. Então vamos lá, a limpa-tela. A limpa-tela, ela pega o standard out, que é o cross-term, funciona assim, né? E ela enfileira um movimento do cursor para a posição 00, que é em cima à esquerda do terminal, e enfileira Q, um comando de limpa terminal, né? O terminal clear é um comando que limpa, e aí tu pode optar limpa linha, limpa tela, etc. Aqui eu estou usando clear all, então clear, limpa, né, o terminal, a tela inteira. Uma vez que eu enfileirei os comandos que eu quero, eu dou um flush, e o flush ele executa esses comandos. No final eu retorno um OK. Por que eu estou fazendo isso? O limpa-tela, eu faço ele retornar um result, OK ou erro. Por que isso? Se for tudo bem, eu retorno um OK true. Aqui o true, na verdade, não é necessário, mas eu meio que adotei como um padrão no meu programa, nessas results, retornar um booleano aqui, tá? Em alguns casos, o true e false tem semântica, tem significado diferente, e aqui, como no caso, não. Eu nunca retorno OK false, eu sempre retorno OK true. Mas o objetivo disso é que o OK significa deu tudo certo. Quando o cross-term me retorna um erro, ele me retorna esse erro aqui do IO error. E essa interrogação, esse caractere de interrogação, significa que, caso o cross-term, né, função Q, método Q, retorne um erro, essa interrogação diz propague o erro para o chamador. Então, em resumo, se o cross-term retornar um erro, limpa a tela, retorna um erro para quem chamou ela. Lá fora o cara vai ter que ver o que faz. Caso cross-term não retorne erro, né, o método Q, o método flush, não retorne erro, eu vou retornar um OK aqui embaixo e tudo bem. Tá? Então essa é a limpa-tela, bem tranquila. Outra função simples aqui é o tem tamanho mínimo. O tem tamanho mínimo, ele acessa o cross-term e pega aqui, ó, pega o size do terminal. De novo, se o cross-term vir aqui a função size retornar erro, nesse caso eu não tenho a interrogação aqui. Eu simplesmente aborto o meu programa dizendo falha da biblioteca cross-term. Tá? É uma alternativa. Agora, caso o size funcione corretamente, eu estou atribuindo a esta tupla o retorno do size. Espera aí, como é que funciona isso? Olha só, eu botei o cursor em cima do size e o size me retorna um result, erro ou OK. Mas se for OK, ele também me retorna dois números sem sinal, que são o tamanho do terminal. Então, se vier um erro, se size retornar um erro, expect, aborto o meu programa. Se size retornar OK, eu pego o conteúdo do OK, né, a carona do OK, e atribuo, que é uma tupla de 2 U16, e atribuo o retorno de size a esta tupla, largura, altura. Então agora eu tenho a largura do terminal e a altura do terminal. E aí eu vou retornar um OK true ou false, né? Aqui sim, um OK true ou false. O OK retorna true quando largura for maior ou igual à largura mínima e a altura for maior ou igual à altura mínima. O tamanho do terminal está OK e bom e retorna OK true.
Caso a janela não tenha tamanho mínimo, eu retorno false, ok, false. Então, esse é um exemplo legal de como o result ele tem esses dois papéis. Primeiro, o result é ok ou erro. E o erro significa um erro mesmo que não poderia acontecer. No caso aqui, o cross-term relatou um erro de I/O. Tá? Agora, o ok significa conseguir executar, mas pode ter uma informação adicional relevante, né, que eu vou retornar. E no caso aqui é um boolean, onde true significa terminal tem o tamanho certo e false significa o terminal não tem o tamanho certo. Observem a sutileza, né? O erro do result é um erro de baixo nível, um erro grosseiro, um erro de entrada e saída. Já a janela estar pequenininha eu não considero um erro, é uma situação que acontece. O usuário humano deu um resize e a janela ficou pequenininha. E aí eu retorno ok, consegui executar na boa, porém falso. A janela não tem o tamanho apropriado. Tá? Bom, com isso chegamos ao desenho à moldura. O desenho à moldura, ele tem como parâmetros x esquerda, ou seja, o limite esquerdo do desenho, y superior, o limite superior do desenho, qual vai ser a cor da frente, qual vai ser a cor do fundo. Color, obviamente, é coisa que vem lá do cross-term. Retorna, como sempre, um result. Ok, deu tudo certo, erro, o cross-term deu erro. Aí, pessoal, eu limpo a tela. Limpo a tela, a gente acabou de ver aqui atrás, né? Limpa a tela, como retorna o result, eu ponho a interrogaçãozinha, dizendo, olha, deu erro, propaga, deu tudo ok, prossegue. Pego o standard out, como sempre, no cross-term, e agora eu vou enfileirar. Primeiro eu vou mudar a cor, botei set foreground color para a cor da frente, set background color para a cor do fundo, e aí eu vou agora... vou pintar o recheio, o mar. Eu vou pintar o mar, tá? E eu estou aqui fazendo um for, né? Toda a área da moldura, toda a área do desenho, na verdade, né? Eu estou movendo o cursor para cada uma das posições e estou printando um espaço. Tá? Eu estou meio que dando um clear aí na área que me interessa, tá certo? Possivelmente poderia fazer diferente, mas enfim, fiz assim. Uma vez que eu pintei todo o recheio com espaço em branco, toda a área de interesse espaço em branco, agora eu vou colocar as coisas. E aí é uma programação assim que tu tem que ir fazendo aos poucos, porque tu tem que pensar caractere a caractere, né? Então, eu movo para x esquerda, y superior, ponho o canto superior esquerdo, ponho uma barra horizontal. Observem que eu crio um string a partir do caractere barra horizontal, e aí repito este caractere 20 vezes, porque eu quero 20 caracteres lá em cima de barra horizontal. Então é isso daqui, né? Eu poderia fazer de outra forma, usei aqui o repeat para repetir 20 vezes o conteúdo do string, que originalmente é um único caractere barra horizontal. Aí eu ponho o canto superior meio, mais uma barra horizontal e o canto superior direito. E aí eu botei toda a barra horizontal superior. Barra horizontal inferior muito semelhante, né? Movo lá para a esquerda inferior, ponho o cantinho, ponho a barra horizontal de novo 20 caracteres, porque é o tabuleiro humano, 10 posições, 20 caracteres, tabuleiro humano. Ponho o canto que vai no meio, aquela separação no meio entre os tabuleiros, mais toda a barra do tabuleiro do bot e mais o cantinho. E aí, para as barras verticais, eu tenho 3 barras verticais, né?
a barra da esquerda, a barra do meio, a barra da direita. Aqui a barra da esquerda é uma barra vertical normal, a barra da direita é uma barra vertical normal, a barra vertical do meio é aquela barra dupla separando os dois tabuleiros. No mais, simplesmente eu estou enfileirando tudo, né? Kill, não executei nada ainda. E o for, como é uma barra vertical, é o mesmo X sempre, né? É sempre a barra vertical mais à esquerda é o X da esquerda, a barra vertical mais à direita é o X da direita, a barra vertical no meio é o X do meio, né? O X é um só. O Y aqui varia, porque eu vario desde lá de cima, né, até embaixo. Esses valores aqui fazem com que o desenho fique acertado, né, fique direito lá. Eu não quero sobreescrever aqui algo que eu escrevi antes, por isso que tem que ajustar os limites aqui do for. Finalmente eu voltei para a cor padrão, reposicionei o cursor e Reset Color desfaz o quê? Desfaz isso daqui, ó. Eu tinha alterado aqui em cima a cor de foreground e a cor de background, retornei as cores para o padrão, posicionei o cursor, dei um flush, todos os comandos de cross term que eu havia enfileirado com o Q agora são executados, e aí embaixo do tabuleiro eu botei esse string que vocês devem ter visto lá no primeiro vídeo, né? Meus navios, inimigo, e finalmente eu enfileirei, e aqui talvez, francamente, não seria, o melhor não é enfileirar, aqui eu já vou dar um execute mesmo, porque é um comando isolado, e eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um save position, tá? Isso é importante. O save position salva a posição do cursor. Então, o que está acontecendo? As minhas mensagens de texto durante o jogo vão sempre para uma certa posição. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um save position do cursor, aonde eu quero durante o jogo, colocar minhas mensagens. Aí no futuro, quando eu quiser colocar uma mensagem de texto, em vez de endereçar o cursor XY, eu vou e executo, eu usei aqui em cima, ou não, deixa eu ver se eu cheguei a usar aqui, não, é um restore, né? No fim, aparece mais lá para baixo, pessoal. Quando eu dou um cursor restore position, o cursor volta para uma posição de descanso, vamos dizer assim, e essa posição de descanso é definida com o save position. Então, basicamente, eu estou dizendo o seguinte, olha, o cursor está numa posição especial que eu vou voltar com frequência no futuro. Então, eu vou dar um save position aqui. No futuro, se eu quiser voltar para esta posição de cursor atual, eu dou um restore position e fica mais fácil desse jeito, tá? E no final, OK, true. Quando é que volta erro? Volta erro quando o cross term me retornar erro. Não, dando tudo certo, o cross term nunca me dando erro, eu estou retornando um OK, true. Né? Precisava ser true? Na verdade não, né? Mas eu por default, para mim, eu adotei essa política de retornar um result, aqui ó, que carrega um bool. Às vezes true e false tem diferença, às vezes não tem nada para retornar, eu só estou retornando true e pronto. Beleza? Último comentário, tu vê que aqui eu não usei a interrogação, eu usei o expect, eu estou, no caso de uma falha, nesse caso eu estou abortando o meu programa com essa mensagem de erro na tela. Dado que todos os outros erros do cross term eu propaguei usando interrogação, né? Que política eu vou usar, né? Eu acho que eu vou manter a mesma política. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, no caso de dar erro especificamente nesse save position,
Ao invés de abortar imediatamente o programa com essa mensagem de erro na tela, eu vou fazer como tem sido o meu default. Eu vou propagar, eu vou retornar, né, um cargo build por descarga de consciência, eu vou retornar o erro lá fora, o cara resolve o que fazer com o erro. E com isso, nós temos então a parte do código da batalha naval que faz o desenho da moldura no terminal. Tá? Faltam outras coisas que ficarão para outro vídeo. Até mais.